submetidas, e literalmente aquele que desviar do padrão de conduta vai acabar sendo percebido como ali tem um problema. E às vezes pode ser um problema pessoal, está com um problema conjugal, alguém na família está com doença grave, ele não quer falar. Isso acontece muito. E aí o pessoal do RH, é por isso que eu falo muito de pessoas, o RH vai lá, conversa com a pessoa, e sem querer, não é nada disso que a gente está pensando. A gente está, o cara está aqui dentro espionando, não é nada disso, ele está com um problema sério. Já aconteceu isso. Tá bom? Espero ter respondido. Perfeitamente, comandante. Aproveitando essa resposta do senhor e a pergunta, né, dos participantes, eu queria abordar um esclarecimento aqui que o Leonardo Taborda está perguntando. Acho que talvez seria importante a gente entender. O senhor comentou da empresa ter um canal, né, de uma ouvidoria, alguma coisa assim, né, para os colaboradores, mas ele pergunta da seguinte maneira: uma empresa vítima de espionagem industrial ou um colaborador desta empresa, quando abordado por um handler, né, por um recrutador ali, pode recorrer à ABIN para proteção de know-how nacional, tipo em caso de sistema? Qual que é o canal? A gente tem alguma coisa nesse sentido? Uma pergunta muito interessante. Sem citar nome, algumas empresas brasileiras elas têm apoio mais direto da ABIN, porque são empresas grandes, são empresas que desenvolvem tecnologia, são empresas que têm participação no mercado internacional, coisa e tal. E a ABIN, obviamente, dentro daqueles interesses nacionais, ela presta algum tipo de apoio a essas empresas. Eu não vou entrar no mérito da questão em si, tá ok? Porque eu não posso falar pela ABIN. A questão mais importante da pergunta do senhor Leonardo Taborda é a seguinte: como que esse funcionário saberia e como que ele vai falar com a BIM? Essa que pergunta, essa que é a questão mais delicada. Porque pessoas que desenvolvem tecnologia, pessoas que estão relacionadas ao desenvolvimento de projetos sensíveis, elas devem ser orientadas a relatarem que sofreu algum tipo de abordagem estranha. Uhum. E isso acontece. Isso pode acontecer dentro do Brasil, ou aquele convite muito bonito que a pessoa recebeu para ir num país ABC, inclusive com passagem de primeira classe paga, tá? Hotel 5 estrelas e tudo para ir lá naquele país e fazer uma apresentação XYZ do projeto que ela aqui é detentora do conhecimento, coisa e tal. É assim que começa. É assim que começa um trabalho de recrutamento de uma agência de inteligência estrangeira contra um determinado nacional. Claro, no nosso caso, um brasileiro. A questão é a seguinte, aí eu tenho que ser franco, né? Nós estamos ainda muito abaixo, muito aquém do desejado, no sentido de que a própria população, não a população, mas determinados setores, determinados colaboradores, e dependendo do nível, até tenham consciência de como que isso acontece, e é aí que eu entro com a minha consultoria, para as empresas principalmente, né, claro, né, para que os colaboradores possam, de alguma maneira, alertar que perceberam uma abordagem estranha. Então, se o colaborador, dependendo do nível hierárquico dele da empresa, ele não sabe que ele pode falar com a BIM, mas o presidente da empresa, o vice-presidente, como é que fala? Alguém dentro da empresa sabe, deve saber que aquele assunto, então, deve ser relatado para uma autoridade governamental, que nesse caso é algum representante da ABIN. Então, eu vi aqui que ele colocou, né, na área de defesa e aeroespacial, com certeza, é uma área sensível do nosso país, empresas e projetos nossos, que não é nada difícil imaginar que pessoas brasileiras possam ou tenham sido abordadas de maneira suspeita. A gente não pode ser inocente de acreditar que o Brasil não seja alvo de interesses estrangeiros, né?
o que os russos que foram identificados estavam fazendo aqui. Por quê? Por que eles escolheram o Brasil para criarem identidades falsas? Por quê? Né? E é que nem aquela questão, né? Onde você pega um determinado inseto na sua casa, né? Você diz assim, onde tem um, tem dois, né? Onde tem dois, tem três. Então fica aqui a minha provocação, porque a gente não pode, eu não posso ser, acho que até em respeito aqui à plateia, né? A gente não pode ser inocente de não acreditar que hajam interesses alheios aqui dentro do Brasil. Acontece? Eu tinha esgotado todas as possibilidades. Eu corri para um lado, fiz denúncia, corri para o outro, fiz não sei o que, agi ali, agi na comunidade, pesquisei tudo que eu podia e submeti as provas, fiz tudo, cara. Tudo. Tecnicamente eu fui excelente. Só que aí o que aconteceu? Falei, cara, eu vou ter que fazer algo grande porque ninguém vai entender nada. Então, eu pensei, porra, se a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, e eu estou lidando sozinho com uma APT, uma Advanced Persistent Threat, que é uma ameaça avançada persistente, um grupo especializado em atacar, falei, porra, então eu vou acionar a ABIN. Se eu tenho acesso, é o que eu vou fazer. Então, eu peguei, criei um e-mail bem elaborado tecnicamente, entendeu? Peguei o e-mail de um oficial da ABIN, lá dentro do sistema, peguei... Um e-mail oficial de um oficial da ABIN? Exatamente, isso aí. Aí eu peguei para você entender. Caraca, como é que você fez isso, cara? Dentro do sistema de chamados deles. Entendeu? Dentro do Mano, eu fui sistema atacado. Você já estava trabalhando lá ou você já estava fora? Tava trabalhando lá. Ah. Nesse dia eu fui demitido. Entendi. Aí o que acontece? Eu enviei o e-mail pro oficial da ABIN, né? Só que uma coisa interessante, tá? Que eu fui só notar depois do envio do e-mail. O e-mail que eu enviei detalhava o grupo, o identificador 7359, explicava o que era esse grupo, que eu tinha pesquisado de Open Source Intelligence, né? OSINT, coleta de inteligência em fontes abertas. Eu tinha pesquisado tudo sobre o grupo, já enviei, beleza. Só que eu notei que o identificador do oficial da ABIN também tinha 4 dígitos. Igual o identificador do grupo, 7359. Aí eu falei, cara, peraí, então esses caras são da ABIN. Entendeu? Aí eu falei, pô, vocês têm outros grupos operacionais assim, que eles podem fazer comprometimento cibernético? Cara, que porra é essa? Qual o tamanho que isso pode ser? E aí eu enviei. Eu torci, foi um salto de fé. Na hora eu torci para esse cara ele não ser politicamente enviesado, tal, porque eu fui às cegas, cara. Fui às cegas total. Eu falei, cara, esse cara... Caraca, que loucura, cara. E aí... Isso aí você estava mexendo com peixe grande. Isso aí você poderia acabar sendo morto por causa disso, ou talvez preso e tratarem você como doido. Eu quase fui, na real, quase fui morto. Rolou tentativa, deixa eu explicar aí como é que isso aconteceu. Aí quando eu enviei o e-mail, né, pro oficial da ABIN, e eu vi esse rolê, aí eu falei, agora eu entendi o que está acontecendo. Uma coisa que eu estranhei, quando eu discuti com o Cofinix, em menos de 30 segundos, ele cita em um dos comentários no print, ele cita assim, ó, que não sei o quê, depois da ameaça que ele faz, lá embaixo, no mesmo print você vê. Ele fala assim, ele mesmo, ele é o único que sobrou. Aí ele fala assim, ele é rico, Tobias. E ele infere isso muito rápido, muito rápido. Tipo, eu sou bom em OSINT, eu sei coletar informações assim, tipo, de rastreando pela internet, tá ligado?
pesquisando, né, vamos dizer, no Google. Né? Só que assim, pô, esse cara ele foi muito rápido. 30 segundos para você inferir que uma pessoa tem um determinado padrão social, isso é muito rápido. Então eu falei, cara, peraí, quem são esses caras? Aí eu entendi, porra, a BIM. Se esses caras são da BIM, que nível de acesso à informação esses caras têm? Ah, é a agência secreta do Brasil. Aí o que eu entendi? Pô, os caras tinham acesso ao Google, parceiro, ao Google Fotos. E aí o cara vai ver quem é esse cara que a gente está discutindo, de repente entra, só uma olhada no Google Fotos. Na época eu tinha viajado, né? Pô, ganhava 2.534 por mês, mais um VA lá de quase 800 conto. Aí teve um mês, acho que foi abril, se eu não me engano, o salário veio com bônus, né? Dobrou. Então eu ganhei 5 mil mais isso aí. Então, pô, era dinheiro pra caramba, pra quem, pô, é acostumado com salário mínimo. Então, assim, pô, eu fui e curti. Peguei a mulher, né? E fui pra um hotel lá, pá, spa, esticar as pernas. Que isso, rapaz, tirou onda, hein? Trabalhar. Pegou, mas isso foi sua rescisão ou foi o seu pagamento? Não, foi ou o seu salário? Pagamento, salário. Salário? Foi com Rapaz, bonificação no mês de caraca. abril. Foi com bonificação no mês de abril, veio 5 mil na época e assim, pô, deu pra dar uma curtida legal. E assim, eu tava trabalhando em projetos de infraestrutura crítica pro governo, então ganhava legal. E, pô, a minha mina também tava, pô, na Ambev, né? Ela era da parte técnica da Ambev. Ambev E hoje em Tech, dia, parte você trabalha com o quê? Cara, hoje em dia eu tô procurando. Porque tá acontecendo umas paradas muito punk aí na minha vida. Então o que acontece? À época, eu saí para curtir um feriado, se eu não me engano. Era final de semana. Depois de uma semana estressante de trabalho, eu saí e curti com a mulher. E aí o que aconteceu? Eles viram essas fotos no Google Fotos, chegaram à conclusão de que era rico. Pô, o cara, ele é rico, Tobias. Aí, rapidinho eles chegaram a essa conclusão. E a minha realidade era estagiário, estava ascendendo ainda. Ah, sim. Se tratar de um cara alto, tão experiente, bônus, né? Se tratar de um cara tão experiente, eles pensaram que você era rico. Isso aí. Aí o que aconteceu? De repente, cara, eu entendi o que estava acontecendo. E aí o que eu fiz? Após eu enviar o e-mail pra gente lá da BIM, oficial, e denunciando o grupo, explicando que eles poderiam, inclusive, montar uma estrutura de poder paralela ao Estado, né, e extorquir e barganhar informações sensíveis das vítimas a troco de informações estratégicas de política, né, etc e tal. E óbvio que os caras fariam isso com poder computacional desse. Então aí eu expliquei, né, e no final do e-mail eu falo, olha, eu solicito a ajuda da BIM na identificação, persecução e investigação aí desses elementos que conduziram esse ataque e para resguardar as liberdades civis e garantir o Estado democrático de direito no Brasil. Foi o que eu falei, literalmente isso no e-mail. Pode ver lá nos prints. Cara, você passou por tanta coisa assim interessante, tanta coisa diferente ao mesmo tempo. Passou por esse perrengue aí, com essa questão desse grupo 07, como é que é? O grupo 0739. 0359. 0739, entendi. Passou por esse grupo, te expulsaram do grupo, tá entendendo? Você saiu, estava trabalhando num ótimo emprego na agência do governo, identificou um ataque cibernético e aí te mandaram embora por causa disso. Tá? Exato, porque se você for observar, né, depois de um tempo, né, você fazendo as análises, você vai entender que quem atacou tinha muitas pessoas que eram do próprio trabalho, entendeu? Tem um dos prints no LinkedIn que eu fiz. Mas em detalhe, assim, bem rápido, assim, um bate-bola, jogo rápido. Por que o processo contra o Eduardo Bolsonaro? Porque durante o OSINT, né, depois do ataque desse grupo, eu cheguei ao Cofinix e o Cofinix tinha uma foto
de uma bandeira amarela Uma dentro de foto um com ele. com o Eduardo Bolsonaro, exatamente. Entendeu? E o Cofenix, ele te ameaçava. Exatamente. Então, Então, por isso que você, no caso, entrou com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro. aí, o chefe do Cofenix. O Você chefe entendeu agora? do Cofenix. Eram os próprios caras, entendeu? Eles Entendi. estavam utilizando inteligência de Estado para fazer algazarra, meu irmão. Se tu era contra o PL e tipo assim, eles conseguiram te hackear, amigo, não tem lei que para os caras, meu irmão. Entendi. Então foi essa denúncia. Eu vou dar um exemplo. Foi essa denúncia. Você vai, sei lá, tu tá com o computador no quarto, aberto, tem a webcam. Aí, sei lá, meu, tá ali tu, tua mulher, pá, vai, tem as suas relações, pá. Meu irmão, se os caras estão com spyware no seu computador, eles vão pegar vocês na hora H, meu irmão. Que isso, rapaz? Que isso, cara? Publicar isso, barganhar alguma coisa a troco de publicar isso, os caras vão conseguir o que quiser. Não tem lei que para eles, entendeu? Eu entendi. Coisa. Isso aqui é problema constitucional. Você tem que denunciar. Se você não denunciar essa porra, amanhã, nazismo no Brasil inteiro. Os caras vão dominar a porra toda. Então, foi o que eu falei. Mas assim, qual a ligação desse grupo com o nazismo? Qual a ligação desse grupo com o nazismo? É porque o Eduardo Bolsonaro, ele tem umas ideologias supremacistas. O que é isso?